E aí, boa tarde. Como estão? Bom, Camila, Rayan, Augusto, Vinícius, Eric, Débora, Vini, Ana Carolina, Rafaela, Júlia. Sempre, né? Uma trilha sonora diferente. Hoje, né? Sempre a gente tenta dar uma contextualizada, né? Hoje é o quê? Hoje é Chitãozinho e Chororó, porque hoje tem live Chitãozinho e Chororó no YouTube. Então, esse clássico da música popular brasileira, estamos nessa aula. Salve, Eduardo! Beleza, cara? Como é que estamos? Tranquilinhos? Estamos todos aqui. Sabe isso aí da live que eu dei às 9 da manhã. Agora deve estar mais, né? Agora está um pouco mais. Mas às 9 da manhã tava 16 graus quando eu coloquei isso aqui. Deixa eu pausar aqui. Tava 16. Agora nem sei onde tá meu celular, mas agora deve estar uns 20 e pouquinho, mas de manhã tava frio. Deixa eu só ver o que a gente tem aqui. Estou fechando as coisas para não travar. Tô fechando as coisas aqui. Mas a música. Tá. Deixa eu ver meu caderninho de anotações. Na semana passada, então, a gente tinha. Tá bom o áudio? Tá baixo? Tá alto? Me digam aí. Qualquer coisa eu arrumo aqui. Tô conseguindo me escutar bem? Tá bom? Tá. Semana passada a gente tinha começado a ortografia, falamos da questão semântica de homônimos, parônimos, hiperônimos. Isso? Acho que foi isso, né? E aí, hoje então, a gente continuaria com a parte de ortografia. Aí eu falaria um pouco do uso do C cedilha, do X, do J, do G. Paramos, Laura, paramos em hipônimo. Tá, então é isso. Então a gente terminou aquela parte da ortografia lá, da parte semântica, né? Hiperônimos, hipônimos. Oi, gente. Eu acho que me derrubaram. Agora sim, né? Pois é, eu tava ali, recebi uma mensagem que tava logado em outro lugar. Não entendi. Tava aqui lendo meu caderninho e caiu. Mas agora tá de boa, né? Estão me ouvindo tranquilinho? Estranho. Normal, né? Pois é. Tô lendo meu caderninho, buf, cai. Você está logado em outro lugar. Como assim? Tô parado aqui. Mas então tá. Vou tirar o fone, aquela coisa de sempre. Se quiserem falar, só me avisa, tá? Que aí eu boto o fonezinho de novo. Belezinha? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje então vou falar mais das questões ortográficas mesmo. Só uma pergunta. Vocês chegaram a ver lá com o Prof. Alho, formação de palavras? Acho que não, né? Acho que não chegaram a entrar nessa parte, ou sim? Só me confirme. Ah, peraí que chegou uma mensagem agora aqui do Vini. Acho que ele mandou quando eu caí. Então, falei pro meu pai da música, ele pediu pra perguntar que hora essa live. Bah, cara, eu acho que é às 8.
Live Chitãozinho e Chororó. Teu pai, ó. Deixa eu ver. Ah, e tem também a live do Pablo Vittar hoje. Depois a gente bota um Pablo Vittar no finalzinho. Cara, eu não tenho certeza, mas acredito eu que seja às 8 horas. Dá uma olhadinha ali depois no ali no YouTube, né? Mas eu acho que é às 8 do Chitãozinho de Chororó. Tá? E aí, vamos aqui. Valeu. Só acentuação, né? Tá, não entrou nas formações de palavra. Então, assim, ó, eu vou falar vou dar um spoilerzinho bem pequenininho da aula de, de formação de palavras. Provavelmente eu vou dar, então, se ele não deu para vocês. Então a gente termina hoje aqui e semana que vem eu entro em formação de palavras. Mas só para a gente dar um spoilerzinho para vocês aqui, deixa eu pegar minhas canetinhas. Tem uma coisa que a gente chama de palavra derivada, tá? Não se preocupem muito que a gente vai ter uma aula só disso, provavelmente a próxima. O que é a palavra derivada? Vamos pensar o seguinte: a gente, né, a língua é dinâmica, ela está sempre em evolução, tá? Se hoje vai ter live no Instagram, não. O... Foi ontem, não foi? Acho que foi ontem, o Fialho fez uma. Se chegaram a assistir aquela de ontem, assistam lá, foi ontem, né? Assista, deve estar lá ainda, né? Fica salvo por 24 horas. Depois que a gente terminar essa aula aqui, quem não viu, corre lá para ver a do Fialho, tá? Mas, enfim, a língua está sempre em evolução, tá? A gente consegue criar novas palavras a partir das já existentes, certo? Esse fenômeno a gente diz que existem duas formas, né? Composição e derivação. Mas palavras derivadas são aquelas que derivam, né? Como o nome está dizendo, que vem de uma outra palavra já existente, que a gente chama de palavra primitiva, tá? Essas palavras derivadas, a gente sempre bota um sufixo, coisa nesse sentido, tá? Por exemplo, eu tenho um livro aqui, tá? E aí deste livro é uma palavra, a gente pensa, uma palavra primitiva. Ela dá nome àquele material ali que a gente chama de livro. E aí a gente pode pensar, o lugar onde vende livro? Livraria, tá? Livraria é uma palavra derivada de livro. Quem é que vende o livro? O livreiro. Livreiro é derivado de livro, tá? Então, isso que a gente chama de palavras derivadas. Sempre tem uma primitiva e delas se derivam outras palavras. E aí a gente tem uma regra máxima, tá? Quando a gente fala de ortografia, que é o nosso finalzinho hoje, a gente vai terminar a ortografia, tem uma regra na ortografia que diz: se uma palavra é derivada, ou seja, ela surge de outra palavra, ela deve sempre manter a mesma ortografia da sua palavra primitiva, certo? Então essa é a regra máxima, essa é uma regra que enfim, se sobrepõe inclusive às demais. Deixa eu anotar aqui para a gente, vai ficar bonitinho para vocês, tá? Cadê a ortografia? Hoje terminamos. Palavras. Deixa eu escrever igual da caneta aqui. Palavras derivadas seguem a ortografia de suas primitivas. Tá? E aí eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês. Por exemplo, eu tenho um café. Um café, um gole de café aqui. E aí eu tenho a palavra café. E aí eu quero, por exemplo, dizer que esse café é pequeno. Como é que ele fica? Digam para mim, um café pequeno é um café. Escreve aí. Cafézinho. Boa. Ou seja, eu adicionei um sufixo a essa palavra primitiva, né? Adicionei um sufixo, que é o sufixozinho. Daí, claro, daí a sílaba tônica virou zi,
perde o acento, tá? Então virou o Z ali, perde o acento. Dá pra enxergar? Deixa eu aumentar a minha câmera para ver como é que fica para vocês aí. Espero que esteja dando para enxergar bem. Acho que dá, né? Aqui para mim aparece bom. Qualquer coisa me avisa, tá? Eu posso aumentar a letra, tá? Então eu botei um sufixo aqui, beleza. Então o sufixozinho a gente escreve com Z, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma casa e uma casa pequenininha, como é que fica? Ó, deixa eu ver aqui, tá boa a imagem. Então sempre que a gente coloca uma palavra no diminutivo, ela perde o acento. Sempre que tu botar o zinho, ela vai perder o acento, porque quando tu bota cafezinho, a sílaba tônica vira zi, né? Ó, se tu fala só café, a sílaba tônica é fé. Agora cafezinho, a sílaba tônica virou zi. E o acento a gente só pode botar na sílaba tônica, né? A gente não pode botar em outros lugares que não seja sílaba tônica. O acento é exatamente, o acento gráfico, né, serve para marcar sílaba tônica, né? Então a gente, nesse caso, ele perde o acento porque daí a sílaba tônica vira zi, tá? Vi nisso mesmo, o zi é a sílaba tônica, né? Então cafezinho, casa, por exemplo aqui, casa, qual é a sílaba tônica de casa? É o K, né? Casa. Mas se eu tiver que colocar o sufixozinho, nesse caso é zinha, né, porque é uma palavra feminina, para dizer que é uma casa pequenininha, como disse Mari ali, fica casinha, né? Casinha. E aí, nesse caso, a mesma coisa. A sílaba tônica saiu do K e foi pro Z, né? Casinha. Beleza? Então, nesse caso, vai para lá. Então, sim, que nem tipo a palavra só, né? Ah, eu estou só. O acento no O, mas eu estou sozinho. Perde o acento, porque daí a sílaba tônica vai para o zinho. Estou sozinho, tá? Então, sim. Que perguntou a Débora. Sim, sempre que a gente colocar o inhozinho, vai perder o acento, porque a sílaba tônica vai cair no Z. Tá? Como a Mari falou, ó, fica casinha. Vi que aqui ficou com Z, o zinho, e aqui ficou com S, o zinha nesse caso aqui, né? Tá? Então, aqui, por que que esse S aqui? Por que aqui é com S? Porque a palavra primitiva, casa, se escreve já com S. Aqui a palavra primitiva não tem S, então a gente mantém o Z. O sufixozinho é sempre com Z, a não ser que a palavra primitiva já tenha S, a gente mantém o S, tá? Sozinho, então, sozinho é o diminutivo de só, mas não muda o sentido. Na verdade, sempre muda né? Sempre muda um pouquinho. Mas sim, sozinho a gente pode dizer que é o diminutivo de só. Mas tem algumas questões semânticas, né? Que a gente pode dizer, estou só de estar sozinho ou estar sozinho com uma outra pessoa, mas levando em consideração uma forma mais ampla, assim, eu não sei se eu cheguei a falar, acho que eu falei para vocês na semana passada, né? Quando a gente falou de sinonímia, que não existem sinônimos perfeitos, né? Então, o só e o sozinho, ele, obviamente, vai carregar um pouquinho de... é a mesma coisa que eu disser assim, estou com fome, estou com fominha. É o mesmo sentido? É, e não é também, né? Ele vai carregar um sentido um pouquinho diferente nesse caso aí, tá? Mas sim, só seria o diminutivo de sozinho. E, genericamente falando, não muda o sentido. Gabi, no caso da palavra casa, casebre também é diminutivo também, daí é um outro, né? É um outro sufixo que também denota pequeno. Aí nesse caso casebre é mais de pequeno no sentido de pobre, assim, sabe? No sentido de menos valor, digamos, nesse sentido, tá? Mas casebre também com S, porque a palavra primitiva é casa, ok? Então essa seria a regra principal. Vamos pegar uma outra palavra aqui. Deixa eu ver. Uma que seja com S e com zinho também. Não, vamos ver. Análise. Tem a palavra análise, que eu escrevo com S. Mas se eu transformar a análise em um verbo, fica analisar.
Analisar com S também. Mas vamos pegar uma que não tem a S agora para a gente comparar. Vamos ver uma que não tem a S, sei lá, civil. Civil, se eu quiser transformar civil em um verbo, vai ficar civilizar. Civilizar. E aí vai ficar com Z, tá? O sufixo izar, que é um sufixo transformador de verbo, em verbos, né? Sempre a gente escreve com Z. Izar e ização também, né? Civilização. Sempre isarização a gente vai escrever com Z, a não ser que a palavra primitiva já tenha S e a gente mantém um S ali. Então, por isso que analisar é com S e civilizar é com Z. Porque análise é com S. Tá? Como pesquisa, pesquisar com S. Tá? Então, mantendo ali, segue o padrão. Tem uma exceção essa regra aqui. Eu vou fazer um quadrinho separado aqui para a gente anotar. Exceção, que é a palavra catequese. Palavra catequese, quem é que fez catequese aí? A gente recebeu obrigado, né? Quase todo mundo acho que faz obrigado, amanhã obriga a gente a fazer catequese. E a palavra catequese com S. Qual o diminutivo de análise? Nem sei se tem, mas sei lá. Bah, não sei, Luma. Diminutivo de análise. Analisinha, analisezinha? Não sei. Sinceramente, essa aí a gente vou ter que deixar. Analisinha, analisezinha. Ah, agora tu me pegou. Agora me pegou. Alguém procura aí no Google e me diz. Eu não sei, cara. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, na cadeira de morfologia, a gente teve uma discussão bem grande, né? Que qual era o diminutivo de colher e de mulher. Não, era de colher. Se é colherinha ou colherzinha. E aí deu um debate muito grande. O professor chegou no final da aula e disse assim: não sei, né? Simplesmente não tem nenhum lugar registrado o diminutivo de colher. Então quem quiser falar colherinha fala, quem quiser falar colherzinha fala, né? E aí ficou assim. Análise e analisinha, tá. Então, tem algumas que não tem, né? Que, enfim, é como as pessoas usam. Mesmo que a gente perdeu uma aula inteira na faculdade para o professor dizer, bom, não tem. Mas, enfim. Tá? Então, colherinha ou colherzinha, tanto faz. Não foi obrigado a fazer, ainda bem. Mas, enfim, catequese, se tu quiser transformar em verbo, né? Catequizar, que foi o que fizeram os portugueses quando chegaram aqui. Catequese não segue essa regra aqui, né? Catequese é com S, mas catequizar é com Z. Tá? Então, catequizar segue a regra do izar, do verbo, quando transformar em verbo, né? O sufixo izar ser com Z. É a única exceção que não segue essa regra de palavras derivadas manter a ortografia da primitiva. Tem algum motivo para essa exceção? Não tem. Não tem motivo. Convenção. Se convencionou assim. Isso até é uma boa pergunta do Eduardo, que daí eu já vou explicar. As regras que a gente passa de ortografia, 99% não tem porquê. É apenas uma convenção. Né? Existem raríssimas, são bem poucas regras, vocês vão ver que eu vou passar bem poucas regras para vocês. Mas a maioria, cara, ou pode ser etimologia, né? Ah, porque etimologicamente essa palavra deriva do grego, que no grego usava Z. Ou pode ser, ah, a primeira acordo, assim, digamos, foi de 1913 ou 14, não me lembro. Antes disso, tu poderia escrever do jeito que tu quisesse, né? Porque não existia, enfim, uma regra. Se eu quisesse escrever com S, eu escreveria, se eu escrever com Z, não tinha regra. Até que fizeram, bom, vamos sentar e vamos fazer um oficial para que todo mundo faça igual, vamos. E nessas escolhas, né, essa vai ficar assim, essa vai ficar assado, algumas tinham motivos diversos, a maioria, né, a maioria das escolhas pelas ortografias no primeiro acordo de 1914 ou 18, depois eu pesquiso e digo para vocês.
A maioria foi por uso dos cânones. Como assim uso dos cânones? Quem são os cânones? Os grandes autores da época. Então, por que que catequizar tá com Z? Muito provavelmente porque Camões, porque, sabe, o pessoal que era cânone lá da época escrevia com Z. As regras ortográficas têm muito disso, né? Tipo, a forma como os grandes autores da época lá escreviam, eles mantiveram ou algum motivo etimológico, tipo, tem o H mudo. Por que existe H mudo? H mudo porque, cara, não tem sentido no português moderno usar. Mas se usa por quê? Porque no latim se usava, sabe? Então, regras ortográficas não tem muito motivo. É convenção mesmo. Os caras sentaram, os velhos lá sentaram e vamos escolher assim, beleza. Vai ser dessa forma. Tá? Posso apagar? E na URG sempre tem, né? Então, se a gente olhar, pegar todos os anos, vestibular da URGS, né? Sempre tem uma questãozinha ali de ortografia. E boa parte dessas questões que a gente olha lá, cai algumas palavras que não tem muita regra, né? Por isso que eu gosto de dar essas regras grandes aqui, porque geralmente a gente consegue usar elas. Tem umas regras bem específicas que, enfim, só pra gente perder tempo, tá? Então, fiquem com essa bem clara na mente de vocês. Palavra derivada mantém a ortografia da primitiva. Depois existe uma outra que vale a pena a gente lembrar, que é o seguinte: existem algumas línguas que não existiam registro escrito, era só oral, não tinha escrita, né? Uma delas eram as línguas indígenas, né? O tupi não tinha registro escrito, os índios não escreviam, eles tinham alguns desenhos lá e tal, mas não havia uma escrita, certo? Quando os jesuítas chegaram para colonizar os índios e tal, eles precisavam, né, de certa forma, ensinar o português, e para ensinar o português eles tinham que ter mais ou menos uma ideia do tupi. E aí eles os jesuítas, é que começaram a registrar o tupi, né, de forma gráfica. E aí o que, que eles fizeram? Os fonemas, lembra da aula de fonema? Então a gente tinha os fonemas, né? Então toda vez que os jesuítas conheciam uma palavra indígena, né? Tanto indígena quanto africana também, quando trouxeram os africanos para cá para escravizar, os africanos também tinham suas línguas, né? E aí eles tinham ali que registrar essa escrita. E aí, quando o índio ou o africano falava o fonema sh, e aí eles iam escrever. Eu pensei, como é que a gente vai escrever com CH ou com X? Aí eles convencionaram. Toda vez que tiver esse fonema, a gente escreve X, nunca CH. Quando aparecia o fonema J, antes do E e do I, a gente escrevia com G ou com J? Sempre com J. Vamos facilitar a nossa vida. Se aparecer o fonema S, né, entre vogais, a gente bota dois S's, C cedilha, o que, que a gente faz? Sempre C cedilha, tá? Então, isso acaba que gerou, né, a regra de palavras derivadas destas línguas. Então, palavras derivadas. Eu vou botar tupi, mas são línguas indígenas em geral, tá? Do tupi, línguas africanas. E o que eles chamam de línguas exóticas, eles colocaram dentro desta regra também. O que, que são línguas exóticas? Basicamente, aquelas línguas que não se utilizam do mesmo alfabeto que a gente, né? A gente usa o alfabeto romano, esse com essas letras aqui que a gente usa é o alfabeto romano. Mas tem o alfabeto, sei lá, por exemplo, o chinês, as línguas asiáticas lá, né? Eles não têm alfabeto, eles têm ideogramas. Então, se deriva do chinês, também mantém essa regra aqui. O árabe, né? O árabe ele tem aquele alfabeto deles, eu acho bem bonito, mas a gente não entende nada, né? Aquele alfabeto estranho deles lá também. O russo também, o que eles chamam de língua. O russo ele tem alguns, né? Assim como o grego também tem algumas letras que a gente não tem. Então, isso que eles chamam de línguas exóticas, tá? Então, quando tem línguas exóticas, alguma palavra que deriva dessas aí, a gente mantém isso aqui. Até o próprio inglês, não, o inglês não é uma língua exótica, né? Mas o inglês tem a grafia SH.
né, de shampoo, por exemplo, SH. Toda vez que no inglês é SH e vira para português, vira X. Por isso que shampoo em português é com X, né? E não com SH, porque o SH não existe no português, né? Então, palavras derivadas tupi, línguas africanas e línguas chamadas exóticas, tá? Sempre com X, nunca com CH, sempre com J, nunca com G, sempre com C cedilha, entre vogais, nunca é dois S. Então, a gente tem a palavra xerife. Xerife vem do inglês, né? Sheriff, que é com SH. A gente tem orixá, que vem das línguas africanas. A gente tem xamã, que vem do tupi, né? E tem xaxim também. Tá? Então todas essas palavras de línguas. Se alguém escrevesse shampoo na redação, estaria errado aí. Shampoo. O VOLP, né, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ele aparece as duas formas, né? Então, tu pode usar, mas como regra geral, na redação, o pessoal sempre diz, se tiver uma forma aportuguesada, sempre dá preferência pela forma aportuguesada, tá? De preferência, deixa eu escrever aqui, de preferência a forma aportuguesada, shampoo, tá? Já xerife tem que ser, né? O que mais? Com J, o que a gente tem? A gente tem, sei lá, pajé, acarajé, jiboia, canjica. Que mais? Sei lá. O que vocês têm aí? Algumas dessas aí, entendido? Valeu. Tá, então essas aqui a gente também, sempre com J, né? Jiboia, canjica. Não tá me vindo nenhuma aqui agora na cabeça de... Pajé, jiboia, canjica, não sei. Com C cedilha. Deixa eu botar com C cedilha aqui do lado. Com C cedilha, a gente tem o açaí, né? Açaí. Que mais? Iguaçu. Jussara. O pessoal costuma ver, e eu já vi várias vezes, vocês devem conhecer alguma Jussara que é com dois S, né? Mas Jussara é uma palavra tupi, tá? Uma palavra indígena, e Jussara deve ser grafado com C cedilha, certo? Senhor, como que é a regra do C cedilha mesmo? É a mesma, né? Palavras derivadas sempre quando tá entre vogais, né? No caso, quando tiver entre vogais, tu não vai começar uma palavra com C cedilha. Mas quando tá, por exemplo, entre vogais, a própria palavra Jussara, né? Acho que é um bom exemplo. A gente conhece muitas Jussaras, eu conheço várias Jussaras que é com dois S's, né? Então, quando tá entre vogais, geralmente a gente bota dois S's ou C cedilha, né? Então, se tá entre vogais, é sempre C cedilha nestas línguas aqui, ok? Que mais? Caçula também, né? Caçula. Caçula também é uma palavra entre vogais, aí a gente deve botar o C cedilha. Tranquilinho? Querem tirar foto, copiar? De boa? Tem Xangai também, né? Vou botar aqui uma dos. Eu não botei nenhum exemplo do chinês. Xangai. A cidade de Xangai, aquela cidade chinesa, a gente escreve com X, né? Porque ela é de uma língua exótica. Posso apagar? Que horas são? 32. Meu Deus, como passa rápido. Caça. A caça, eu não sei se é. Não sei a etimologia de caça. Não sei se ela vem de alguma dessas línguas exóticas aí, Eduardo. Não tenho certeza. Como ia cair numa questão com esse conteúdo na URGS de ortografia pura mesmo. A URGS tem, por exemplo, assim, eles vão colocar o texto e no texto vai ter três lacunas, tá? E nessas três lacunas,
Isso cai basicamente na URGS, tá? O Enem, não lembro agora de cabeça. Da URGS eu consigo lembrar de várias questões assim que me vem na cabeça agora, mas do Enem não consigo lembrar. Então, bem mais na URGS. A URGS vai ter 3 lacunas ali, e aí uma das questões é preencha corretamente as 3 lacunas, né? E aí vai estar A, 3 opções, B, 3 opções, C, 3 opções, e aí nisso aí eles vão colocar uma com CH, outra com X, uma com G, outra com J, enfim, uma com 2 S's. Nesse mesmo tipo de questão pode cair porquês, né? Então, porquê. Nesse mesmo tipo de questão pode cair plural de substantivo composto, tá? Isso também cai. Deixa eu. Eu me lembro agora de cabeça, me veio uma questão da URGS que perguntava. Agora, que era. Ah, e aí não tinha muita regra, né? Eu me lembro que é uma questão antiga, até que o pessoal errava bastante, né? Que era um texto do Chico Buarque e perguntava se era mulambo ou molambo. Mas essas questões de ortografia sempre são três. A URGS tem um meio padrão. São sempre 3 palavras e eles perguntam para vocês qual é a ortografia correta dessas 3 palavras. Né? Então, tipo, molambo, mulambo. Vocês têm. Eu vou fazer o seguinte, terminando aqui, eu vou pegar, porque eu tenho uma anotação, né, das questões da URGS separadas por conteúdo, né? O certo é molambo, com O, tá, Júlia? E aí eu vou pegar todas as questões de ortografia, eu vou dizer, ó, em 2019 a questão de ortografia foi a questão número tal, em 2018 foi a questão número tal, em 2017 foi a questão número tal. Vou mandar essa listinha para vocês, e aí vocês vão ali no site da URGS, olhem todo ano aquele número da questão, e vocês vão entender o padrão, como é que isso cai, tá? Terminando aqui, eu já faço isso para vocês, e aí vocês vão conseguir visualizar as últimos, sei lá, os últimos 6, 7, 8 anos de URGS, como é que caiu. Vou apagar, tá? E como eu disse pra vocês, algumas não tem regra, né? Tipo essa do molambo e molambo. Por que que é com um, por que que é com o? Não tem regra. A maioria não tem regra. A maioria é convenção, como eu tinha explicado pra vocês mais cedo ali. Certo? Depois a gente tem umas regrinhas que eu acho que vale a pena a gente decorar. Tem mais, eu vou fazer um esqueminha pra vocês bom ali. É sempre uma questão, no máximo, Eric. Na URGS vai ser uma questão ali. Se me falarem mulambo, achei que fosse certo. Todo mundo fala mulambo, né? Eu falo mulambo também, mas para escrever com o é molambo. Eu lembrei dessa questão porque eu sei que muita gente errou. Muita gente errou exatamente porque botou com o. Muita gente. Por exemplo, X, tá? A gente usa o X. Depois de tomo. Nunca vi essa na minha vida. Na minha cidade. Sim, de mulambento, né? Hoje em dia a gente não escuta mais isso aí, né? Adria, de onde é que tu é? Mas eu me lembro que quando eu era criança, até ali, minha pré-adolescência, a gente se xingava de mulambento, né? Dizia, ô, fulano, que era um baita de um mulambento. Ah, ô, mulambento, seu mulambento. É, a gente sempre falava com o mulambento, mas é com o. Adri, qual é a tua cidade? Diz aí pra mim. Depois da sílaba inicial me, do tipo mexilhão, escreve com X, mexer, sei lá, México, mexerica, tá? Sempre escreve com X.
Depois da sílaba inicial enxuto, enxada, enxaguar. E depois de ditongo, lembra o que é um ditongo? Deixa eu ver. Deixa, peixe, caixa, frouxo, trouxa, tá? Porto Alegre, Mato Grosso. Existe em Mato Grosso uma palavra chamada uma cidade de Porto Alegre, não sabia. Eu sei que no Uruguai tem uma cidade que se chama Porto Alegre. Mato Grosso eu não sabia. Luma, enchente, enchente. Vou chegar ali, Luma, nas exceções. Aqui, essa tem exceção, tá? Que é a palavra mecha. Mecha de cabelo, tá? É com CH, é uma exceção a esta regra aqui. Aqui, tá? Vou deixar aqui. Essa não tem exceção. Já vou chegar na pergunta da Luma. E depois de ditongo, tem exceção que é recalchutar. Tá? Então, recalchutar vem depois de ditongo, mas escreve com CH e não com X. Agora eu vou chegar na pergunta da Luma ali. Enchente é com CH, Luma. E é exceção? Não, não é exceção. Por que não é exceção? Lembra a primeira regra? Palavras derivadas seguem a ortografia da sua palavra primitiva. A palavra encher deriva, né? Quando é tornar cheio, certo? Então, por exemplo, essa sílaba inicial em pode ser tornar, né? Por exemplo, a pessoa engordou, tornou gordo, digamos assim, né? Enterrar, colocou na terra. Então, enchente é tornar cheio, certo? Então, encher é com CH porque cheio é com CH, certo? Então, ela está mantendo a ortografia da palavra primitiva. É aquela cai na regra 1 que eu dei para vocês, que é a regra máxima, tá? Que ela se sobrepõe a todas as outras. Então, que mais? Por exemplo, fulano ficou enchiqueirado, né? Enchiqueirar começa com em, é com x? Não, é com ch, porque enchiqueirar vem de chiqueiro, que é com ch, tá? Então, por isso que encher, enchente, preencher também, preenchimento, tudo isso aí a gente bota com ch, porque tudo vem de cheio, belezinha? Então, nesse caso aqui, escreve com x. Que mais? Tem mais uma, enxotar também, né? Só para botar mais um exemplo aqui. Certo? Enchouriçar. Enchouriçar é com CH, porque vem de chouriço, né? Chouriço é com CH, então mantém com CH. Belezinha? Essa é uma das regrinhas que a gente pode manter do X. E aí tem mais aquela regrinha lá das palavras derivadas daquelas línguas lá que a gente falou. Tem mais uma. Agora a gente são 5h41. Eu vou mandar no mesmo arquivo ali para vocês, tá? Tem mais, acho que mais uma ou duas regrinhas que valeria a pena vocês dar uma olhadinha. E aí eu mando as questões junto, pode ser? Mando os números. Acho que eu vou copiar as questões ali para vocês. E eu boto o número e o ano se vocês quiserem dar uma olhada na prova, conferir o gabarito. Então só ver se eu não tô mentindo para vocês, né? O pessoal fala, a pessoa tá mentindo aí. Eu vou ali, boto o ano e o número da questão, copio elas e coloco junto ali mais duas regrinhas que eu acho importante e peço pro pessoal do ensino mandar aí para vocês no grupo do Face. Pode ser? Pode. Então tá, gurizada. Tudo de bom. Descansem, estudem, perseverem quando você tem 39. Hoje a gente começou com 40 e poucos, tem 39, o pessoal vai indo embora.
Tchau, Julia. Tchau, pessoal. Até. Valeu, Gabi. Valeu, Simone. Tchau, Gabi Goulart. Tchau, Mari. Tchau, Augusto. Até mais. Adeus. Ó, mais um pouquinho na música pra vocês. Kevin Quadro.